Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje vamos iniciar a 24ª aula. Projeto Energia Solar Trifásico. Bomba motor trifásico de 220 volts 3 CV. Então, tem sido empregadas nesses últimos anos eletrobombas para a retirada de água de poços, empregando energia solar, o que representa sem dúvida uma solução excelente por dispensar o emprego de combustível ou extensas linhas de energia elétrica antieconômica para potências pequenas. As bombas são submersa ou centrífuga tipo poço. Então, qual o tipo de bomba que nós devemos utilizar em energia solar? As bombas são do tipo submersa, centrífuga, do tipo poço profundo. Essa bomba ela tem que ser trifásica, com número de 11 estágios. Estágios significa número de rotores. É como você empilhar 11 CDs um em cima do outro. Então se dá o nome de estágio. Então 11 estágios significa 11 rotores. Quanto maior o número de rotores, maior a profundidade que a bomba deve ficar, e maior será a elevação da água. Para elevar a profundidades que variam entre 28 a 75 metros, com a vazão máxima horária de 12.000 litros de água por hora e mínima de 6.000 litros de água por hora. Então pessoal, a energia solar é uma realidade. Existem pessoas que moram em zona rural, eles preferem comprar um gerador que sai barato na compra, mas é caro na operação, porque o combustível hoje está caro, todo mundo sabe disso. A energia elétrica está caro, o combustível está caro, e o gerador ele não pode funcionar mais do que 4 horas. E ele polui o meio ambiente. Então a energia solar é silenciosa, não polui o meio ambiente, é totalmente ecológica. Então eu prefiro a energia solar. Esse sistema aqui é o menos usado hoje no Brasil, esse sistema que eu estou apresentando para vocês. Ele sai caro na compra, mas é barato nas operações. Um projeto desse aqui que eu vou apresentar hoje, ele custa mais ou menos em torno de 25 a 30 mil reais, mas em 6 anos você paga ele. Também não chega a conta de energia na sua casa. Então, a solução do problema do acionamento de eletrobomba tem se apresentado sob diversas formas, entre os quais destacaremos as menos usadas e mais eficientes, que é esse aqui. Então pessoal, esse aqui é um projeto que nós vamos aplicar, nós vamos utilizar o inversor de frequência. Nós vamos utilizar o inversor de frequência da WEG, o CFW08, entrada 220 monofásico, saída 220 trifásico. Então tá aqui, ó. Então esse aqui nós temos projeto de energia solar trifásico. Talvez poucas pessoas conhecem. Então vamos ao conceito de inversor de frequência. O que é um inversor de frequência? Um inversor de frequência pode ser considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável. Bom, para a gente entender esse conceito aqui, a gente tem que apresentar uma fórmula matemática. Ou então, através da fórmula matemática, você deve criar conceito em cima de uma fórmula matemática. Jamais a gente pode criar conceito sem ter uma fórmula matemática. Então sempre gostei de criar conceitos em cima da fórmula matemática. Então a fórmula matemática do funcionamento do inversor de frequência, temos aqui a rotação, que é igual a 120 graus elétricos vezes 60 Hz, e a frequência Hz é homenagem ao cientista alemão, dividido por 2 polos. Quer dizer, um motor de 2 polos. Então qual é a velocidade de um motor de 2 polos? Com um ângulo de 120 graus elétrico, com uma frequência de 60 Hz. Então, a velocidade de rotação de um motor de corrente alternada depende da frequência da rede elétrica de alimentação ou do número de polos do motor. Quanto maior for a frequência, maior a rotação e vice-versa. Quanto maior for o número de polos do motor, menor será a rotação e vice-versa. Vamos aos cálculos do nosso projeto. Nós estamos montando uma eletrobomba. Esse projeto aqui ele já está sendo executado em Landry Salles, Piauí, que fica a 300 km de Teresina.
e já está sendo executado, breve ele será testado. Então, nós temos uma eletrobomba de 3 CV, 220 volts trifásico, 60 Hz, 2 polos. Qual é a rotação do motor por minuto? Então, rotação por minuto, que é igual a 120 graus elétricos vezes 60 Hz, que é a frequência, que é a nossa frequência aqui no Brasil, e outros países é 50 Hz, dividido por 2 polos. Então, é 3.600 rotação por minuto. Então, vamos voltar aqui para o inversor de frequência. O conceito de inversor de frequência, vocês vão entender pela fórmula matemática. O inversor de frequência pode ser considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável. Então, na fórmula matemática, o inversor com certeza está aqui, ó. O inversor é um equipamento eletrônico muito importante, muito utilizado hoje no mundo. Ele revolucionou a indústria. Ele faz milhares de cálculos matemáticos por segundo. Então, o inversor de frequência está aqui, ó. Eu não posso alterar a polaridade do meu motor, porque ele já vem de fábrica de 2 polos. Para mim alterar a polaridade dele, eu teria que mandar rebobinar ele. Então, sairia muito caro para mim. Por exemplo, eu comprei um motor de 3.600 rotação por minuto, mas eu estou querendo ele para rodar em 1.800 RPM. Eu vou alterar aqui a frequência. Vamos aos cálculos. Se eu mudar isso aqui para 30 Hz, quanto é que vai dar? Com certeza vai dar 1.800 rotação por minuto aqui. Então, vou colocar 30. Então, você multiplicando 120 graus elétricos vezes 30 dividido por 2, é claro que vai dar 1.800 rotação por minuto. Então, quem é que faz essa operação? É claro, é o inversor de frequência. Então, pessoal, o inversor de frequência, ele é muito importante na indústria. Ele é muito importante, ele revolucionou a indústria, o inversor de frequência. Então, já se sabe que energia solar, nós podemos utilizar 220 volts monofásico e podemos utilizar 220 volts trifásico. Então, tá aqui a matemática mostrando, provando que podemos utilizar o inversor de frequência em redes monofásicas e depois ele transforma para 220 trifásico. Então, ele está apenas demonstrando aqui que nós podemos alterar a rotação do motor através da frequência. E podemos alterar a rotação do motor através da polaridade. E para mim fazer isso, eu teria que rebobinar o meu motor. Então, eu preferível comprar um inversor para mim utilizar a rotação que eu quiser. Seja na aceleração, na partida e no desligamento do motor. Ele parte acelerando. Eu quero uma rotação X. Digamos que ele parte com 100 RPM e vai aumentando para 200, 300, 500, 1000, 1500, 1100 até chegar a 1800. Então ele parte suave, sem sobrecarregar o sistema de energia solar. Então ele é muito bom para sistema de energia solar. E eu não recomendo os usuários, as pessoas, partir motores em energia solar em chaves de comando partida direta. Tem que utilizar inversor de frequência, certo? Então aqui está aqui os conceitos da fórmula, o que significa RPM. RPM é rotação por minuto. O que é rotação por minuto? É definida pela velocidade de rotação do campo girante, a qual depende do número de pares polos do motor e da frequência da rede elétrica. Então, se você alterar a frequência, você vai alterar a RPM. Se você alterar o polo, bota, digamos, 4 polos. Se você manter 60 Hz aqui, ó, e manter a polaridade do motor, ele vai funcionar com 3.600 rotação por minuto. Aqui, ó, 3.600 rotação por minuto. Então, o inversor de frequência ele é o que mesmo? Está aqui no conceito. O inversor de frequência pode ser considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável. Então, o inversor ele trabalha aqui em cima da frequência. Como eu falei, o inversor de frequência ele faz milhares de operações matemáticas por segundo. Então, ele revolucionou a indústria. O que é 120 graus elétrico? Isso aqui. O que é isso aqui? Esses 120 graus elétricos. Por exemplo, a usina elétrica de Itaipu produz energia elétrica alternada em 3 diferentes fases, mais o neutro ou terra. Então nós temos 4 fios nesse caso.
Então, nas redes de distribuição pública, nós temos 4 fios para distribuir energia para as residências. Então, comum para todas as fases simultaneamente. Então, além das 3 fases, nós temos o neutro e o terra. Sendo que as 3 fases possuem 120 graus elétricos de defasagem. O que significa essa palavra defasagem? Significa atraso. Está em relação 120 graus atrasado em relação à outra fase. Fase 1, fase 2 e fase 3. Então 120 graus atrasado em relação a uma outra. Certo? O que é frequência? Pessoal, muito cuidado com frequência. A nossa corrente alternada e a frequência dela é 60 Hz por ciclos por segundo. Então a frequência é uma grandeza dada em Hertz, que é em homenagem ao cientista alemão Hertz. Ela corresponde ao número de oscilações, ondas ou ciclos por segundo que ocorre na corrente elétrica. Bom, a eletricidade circula através dos fios em forma de ondas eletromagnéticas contínuas. Sabe qual é a velocidade de uma corrente elétrica num fio? Uma corrente viaja num fio a 17.856.000 km por minuto. Então, cuidado, muito cuidado, hein, pessoal. Corrente alternada com frequência 60 Hz é perigosa, porque ela viaja num fio a 17.856.000 km por minuto. Então, se você colocar sua palma da mão num fio descascado, energizado, a tendência é fechar sua mão. Por quê? Porque a eletricidade circula através dos fios em forma de ondas eletromagnéticas contínuas. Ela caminha no fio de forma circular. Ela dá 60 ciclos no sentido, 60 ciclos no sentido inverso. Então você jamais, se você colocar sua mão em cima de um motor, que se estiver vazando corrente, a tendência é fechar sua mão. Só Deus pode saltar. Então cuidado com corrente alternada. Então vamos aqui, o que é polo? Todo motor elétrico de indução, polo é isso aqui, ó. Nós estamos na fórmula matemática. Está aqui, 2P, 2 polos. Então eu estou dando o conceito aqui da fórmula matemática. Nós estamos trabalhando hoje em cima dessa fórmula matemática. Então, ó, o que é polo? Todo motor elétrico de indução possui uma estrutura de bobina dentro de sua carcaça. Essas bobinas têm como objetivo criar um campo eletromagnético para forçar o eixo girar. Todo campo eletromagnético possui um sentido, como se fosse um ímã, que o campo polo sul tem sentido oposto ao polo norte. Então, quer dizer, o motor de 2 polos ele tem um polo norte e um polo sul, certo? Então está aqui explicando o que é polo. Então, por que eu escolhi, por que utilizar inversor de frequência? Pois bem, primeiro, o inversor de frequência ele tem suas vantagens. Suavização nas operações das máquinas. O número de paradas e partidas brusca e sensivelmente é reduzido. Então, o inversor de frequência ele é aplicado em elevadores. Se a pessoa você entrar no elevador e o motor partir bruscamente, você pode bater com a cabeça dentro do elevador, na cabine. Então, o inversor de frequência ele é aplicado em motores para partir suavemente e parar suavemente. Então ele é muito importante o inversor de frequência. E ele trabalha com frenagens, freio também. Então, a outra, por que eu escolhi o inversor de frequência? A segunda, tá aqui, ó. Primeiro, porque ele passa suave e desliga suave. Segundo, porque ele economiza energia elétrica. Tá aqui, ó. O inversor de frequência economiza energia elétrica. Exemplo: bombas que o consumo é reduzido ao cubo. Uma eletrobomba de 3 CV, que é o caso da nossa, de 220 volts trifásico, quando ligado a um inversor a meia velocidade, gasta apenas 12% do que consumiria se estivesse ligado à rede elétrica diretamente. Então tá aí, ó. Ele economiza energia. Aplicações do inversor de frequência: eletrobomba, elevadores, etc. Então aqui tem um conceito de bombas. Eu não vou ler aí, você estuda aí depois o conceito de bombas. Está aqui minhas considerações finais aqui. Esperando que sua ajuda sobre a eletrobomba trifásica acionada por inversor de frequência para retirar de água de poço profundo, empregando energia solar, seja resolvido com este material. Aqui está meu e-mail, Raimundo Evangelista, professor Raimundo Evangelista. Então
Então eu vou mostrar para vocês agora o inversor de frequência. E depois nós vamos ver o projeto e depois vamos ver a simulação. Então eu vou mostrar para vocês o inversor de frequência. Então tá aqui, pessoal, o inversor de frequência da WEG. Aqui é o CFW08. Esse aqui é o modelo que ele entra 220 monofásico aqui, ó, aqui embaixo nesses bornes, conexões, e sai 380 para o motor. Então ele é uma fonte de corrente alternada de frequência variável. O inversor ele é muito importante, ele revolucionou a indústria. Então já está provado que nós podemos utilizar energia trifásica em sistema de energia solar, certo? Está provado, tá aqui, ó. Então se vocês quiserem entrar em contato com a WEG, tá aqui www.weg.net. E aqui tem os inversores de frequência aqui, vocês têm os catálogos aí que vocês podem consultar, os inversores de frequência, certo? Mostrando aqui para vocês, o inversor de frequência CFW8 é um acionamento de velocidades e variação de velocidade de motores elétricos de indução trifásica, certo? Tá aqui, ó. Ele é um equipamento eletrônico muito importante hoje para acionamento de motores de corrente alternada. Lembrando que ele funciona com motores de corrente alternada, certo? Então nós temos aqui um inversor de frequência CFW08, é um acionamento de velocidade variável destinado ao controle e variação de velocidade de motores elétricos de indução trifásica, certo? Ele está dizendo que possui controle vetorial. Então porque é o seguinte, quando ele fala em controle vetorial aqui, ó, existem dois tipos de inversor de frequência. Quais são eles? O vetorial e o escalar. Esse que nós vamos usar é o escalar, só para acionamento de eletrobomba. Ele não é para caso muito crítico, é só para ligar e desligar uma eletrobomba, sem conexão com outro dispositivo no campo, um encoder, tá com gerador, ele não é conectado. Então você utiliza o escalar. O vetorial é quando exige muita parada, muita frenagem, muita partida. Aí já se usa o inversor vetorial, que é no caso dos elevadores. Os elevadores têm muitas partidas, muitas paradas e muitas frenagens. Aí já é mais complexo. Então no nosso é simples. Então tá aqui o inversor, vocês consultam o catálogo aí da WEG. Já mostrei aqui o endereço para vocês aqui, ó. Tá o endereço da WEG lá, certo? Aqui, ó, www.weg.net. Então eu vou mostrar agora o projeto para vocês que eu fiz no AutoCAD. Esse projeto aqui, isso aqui eu já posso fechar, eu vou minimizar. Eu vou mostrar agora o projeto. Então tá aqui o projeto. Tá aqui o projeto que eu fiz. Projeto energia solar trifásica 220 volts, eletrobomba 3CV 220 trifásica. E nós temos as baterias, estão calculadas. Eu não vou ensinar agora para vocês como calcular as baterias, porque lá na aula 23 eu ensinei como definir a potência do sistema de energia solar. Então isso aqui já foi calculado. Nós temos aqui 10 baterias de 250 ampere-hora. Temos duas placas solares totalizando 2.550 watts, sendo 255 watts cada. Nós temos o controlador de carga 24 volts 60 amperes, os cabos 2,35 mm. E nós temos mais outro controlador 60 amperes, disjuntor de 60, controlador de 60 amperes, 24 volts, cabo 2,35 mm, 10 baterias. Aqui nós temos o cabo que vai para o barramento. Aqui eu coloquei dois. Aqui esse cabo é 95 mm, que tem que ser grosso, porque está calculado aqui para ele já sai das placas solares, das baterias, ele tem que ser o cabo grosso para ir para o barramento no quadro. Então aqui eu coloquei um disjuntor de 250 ampere, mas não é obrigado a você usar um disjuntor aqui. Você usa só um fusível de 250 ampere passando no polo positivo por ele, aí você coloca lá no barramento no painel, sai barato. Aqui nós temos o conversor, o inversor, que eu chamo conversor. Ele converte 24 volts para 220 volts. Ele é um conversor de 5.000 watts, que já está calculado para um motor de 3 cavalos, motor trifásico. Bom, aqui entra 24 volts, né? E corrente contínua, e sai 220 volts corrente alternada. Aí entra aqui na chave de comutação automática no C1,
São duas entradas para uma única saída. Nós temos a entrada aqui da concessionária à direita, rede elétrica pública, e temos a entrada gerador solar à esquerda, e para uma única saída. Aí passa por um disjuntor motor, depois passa por um contator que vai energizar o inversor. Isso aqui é o inversor, isso aqui é um inversor de frequência. Não confunda inversor de frequência com conversor. Conversor, ele converte corrente contínua para corrente alternada. O inversor é uma fonte de corrente alternada. Ele transforma 220 volts monofase para 220 volts trifásico. Veja que já tem as três fases aqui, ó. Então o nosso sistema de energia solar, ele é trifásico. Tá provado. Até alguém provar o contrário, mas está aqui, ó, motor trifásico. Está aqui provando, ó. Eletrobomba, motor trifásico, 3 CV 200 volts. Então nosso sistema de energia solar é trifásico. Até alguém provar o contrário, que eu acho difícil. Então nós temos o inversor da VEG, o CFW08, entrada 220 volts monofásico, saída 220 volts trifásico. Então tá aqui o inversor, e aqui nós temos o motor trifásico, que é uma eletrobomba submersa. Então esse sistema aqui é automático, comutação automática. Eu já expliquei isso nas aulas anteriores, aula 22, 23, 21, 22, aula 22, 23. Eu já expliquei sobre a automação de redes. Então tá aqui, bacana o projeto. Se vocês precisar desse projeto de arquivo de PDF ou DWG, é só entrar em contato com o meu e-mail, aí eu encaminho para vocês. Então aqui já botei na prancha, já tá na prancha aqui, tá no formato aqui, ó, embaixo, A2, ó, aqui embaixo. Aqui já tá no formato A2, tá na escala 1/75. Esse projeto eu fiz, hoje são quando do mês? Foi no dia 5. Então tá aqui meu nome, tá aqui o meu CREA, tá aqui meu nome, responsável técnico. Eu fiz esse projeto. Esse projeto aqui já está sendo executado a 300 km de Teresina. Talvez daqui uma semana já está pronto, já está funcionando. Aqui nós temos as placas solar, já mostrei para vocês. Ligado, elas são as placas ligadas em série paralelo, certo? De 24 volts, jogando para cada controlador. E nós temos as baterias ligadas em série paralelo também, somando 12 mais 12, 24. E nós temos 24 volts entrando aqui no conversor. Então aqui é um projeto de energia solar trifásico, 220 volts, eletrobomba 3 CV 220 volts trifásico. Então nós temos um sistema de energia solar trifásico. Interessante. Agora, como é que um sistema de energia solar pode ser trifásico? Gente, hoje, a eletricidade, ninguém se cria, ela já existe na natureza, mas você pode transformar ela. Veja bem, essas placas solar, elas estão gerando energia, mas elas foram ligadas de modo de série paralelo para chegar a 24 volts. Ó. Nós temos duas placas com 24 volts, chegando até as baterias. Elas que alimentam as baterias. Então isso aqui é como se fosse uma eletrobomba puxando água de um poço, e as baterias uma caixa d'água. Essas baterias sempre tem que estar cheia, que na hora que ela for diminuindo aqui a corrente, as placas vão alimentando elas. Se nublar, o tempo nublar, jamais esse motor vai parar, porque as baterias vão manter a carga, vão manter a tensão. Jamais essa tensão vai variar, porque as baterias elas estão atentas, certo? Então, como é que um sistema solar ele pode ser trifásico? Pode, porque eu estou utilizando um conversor que ele converte corrente contínua para corrente alternada. Eu estou convertendo corrente contínua das placas solar e bateria para 220 monofásico. Passa pela comutação automática, chega até o inversor de frequência da VEG, 220 volts, e na saída do inversor VEG CFW08 sai 220 trifásico. Nós temos 220 trifásico, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, 220 trifásico, correto? Então vamos agora testar. Nosso projeto está pronto, agora vamos testar. Então vocês já viram o projeto, tá aqui, ó, tá prontinho aí, e dá para vocês verem aí, ó, pronto o projeto. Vou colocar mais aqui, ó, dá para ver aí, ó, pronto, aqui,
E nós temos aqui, ó, o inversor da VEG. Aqui temos o disjuntor motor e mais um contator para acionar o inversor. Que nós não podemos ligar esse inversor em qualquer disjuntor comum. Ele tem que ter um disjuntor motor e um contator para acionar, para energizar ele. Ele tem os parâmetros aqui na parte frontal do painel, os parâmetros. Ele tem o IHM, que se chama Interface Homem-Máquina. Ele tem uns teclados aqui para você fazer a parametrização. Os parâmetros, tem uns parâmetros de leitura para você fazer as programações. Então, ó, vamos agora simular esse projeto. Esse projeto ele está pronto, ele já está sendo executado, como eu falei, em Landry Salles, fica a 300 km de Teresina. Ele já está sendo executado. Ele é todo automático, ó, todo automático esse sistema. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse projeto. Eu vou minimizar e vou... Bom, tá aqui o projeto. Então vamos estudar este desenho elétrico. Ele é um pouco complexo, porque nós temos o inversor. Aqui nós temos o inversor de frequência. Aqui nós temos o IHM, que se chama Interface Homem-Máquina, que é onde faz os parâmetros, é aqui. Aqui nós temos a lâmpada que acende indicando que o inversor está energizado. Aqui nós temos a C1 e C2 comutação automática. C1 gerador solar, isso aqui que vem lá do inversor, entra aqui. Isso aqui vem de onde? Essa linha LNPR, gerador solar, vem lá do inversor, conversor. Esse aqui vem de onde? Esse aqui é da concessionária, esse aqui vem lá do medidor, concessionária de energia, rede pública. E aqui temos a comutação automática. Nós temos energia solar 8 horas por dia, que nesse caso nós estamos usando para Teresina, Piauí. Então são 8 horas por dia. Essa bomba funciona através de energia solar. E essa bomba ela funciona das 8 às 16 horas. Às 8 horas entra energia solar e às 16 horas faz a comutação automática para a rede pública, que é aqui. Isso aqui é o comando da rede pública. Aqui nós temos o comando da energia solar. E aqui nós temos o inversor e aqui nós temos os parâmetros. Como é que funciona isso aqui? Eu vou executar o programa, clico aqui no verde, fecho as chaves do comando energia solar, fecho a chave aqui, o disjuntor comando concessionária, que pode ser a Eletropaula, Semig ou qualquer outra concessionária. Coloco que horas são? Digamos que são 16h09. Tudo bem, tem sol. Digamos que seja 15 horas. Às 16 horas ela vai ligar. Então o que eu devo fazer? Digamos que tem sol ainda. Então aqui no meu computador são 16 horas e 9 minutos. Mas digamos que seja 15 horas que ele vai desligar. Digamos que vamos simular 8 horas da manhã. Então vou usar energia solar. Eu vou posicionar a chave, que nós temos a chave na painel, na parte frontal. Isso aqui eu já expliquei, porque não precisa eu explicar isso aqui novamente, porque eu já expliquei lá na aula 23 como é que funciona. Então só não tem um inversor, que eu estou demonstrando como é que funciona o inversor de frequência. Então eu posiciono a chave na posição automática. Pronto, aqui nós temos o monitor que está dizendo que tem energia solar. Ele está atuado, ele diz que tem energia solar e vai conectar. E conectou, ó, já fechou automaticamente. Ainda tem sol, ainda está gerando as placas. Então eu fecho o disjuntor motor que alimenta o inversor. Então o inversor está energizado, a lâmpada acesa. Então como é que esse motor funciona? Nós estamos ligando o motor trifásico no inversor. Primeiro nós temos que fazer o que? Nós temos que fazer os parâmetros do inversor de frequência. Nós temos que fazer os parâmetros de leitura. Nós temos que fazer o parâmetro de regulação. Nós temos que fazer os parâmetros de rampa de aceleração e desaceleração. Opa, minha língua aqui enrolou.
nós temos que fazer a rampa de aceleração, desaceleração, certo? Então o que é que eu devo fazer? Para mim partir esse motor é o seguinte: eu quero que ele funcione 3060 rotação por minuto. Então eu vou lá nos parâmetros. Então eu clico aqui, a frequência dele é 60 Hz. Então eu vou ter que ir lá colocar 60 Hz aqui, ó. Aqui, ó, em cima, ó. Tá aqui 60 Hz, ó. Ó, 60 Hz. Então já tá. Então com 60 Hz de frequência, ele vai atingir. Eu vou aumentar isso aqui, ó. Porque senão, para vocês entenderem melhor. Tá aqui, eu ampliei mais. Certo, vamos lá. Aqui nós temos 60 Hz, já tá lá, eu já configurei 60 Hz. Então o motor ainda não funcionou, tá zero. Ele vai partir em rampa, acelerando até atingir a frequência de 60 Hz. E quando ele atingir essa frequência de 60 Hz, ele chega a uma rotação de 3600 rotação por minuto. Isso aqui significa frenagem. Isso aqui ele vai frear quando eu desligar. Muito bacana isso aqui. Então vamos partir o motor. Eu vou pressionar esse botão, ele vai ter que partir, certo? Quando ele atingir aqui a frequência de 60, aqui tem que chegar a 3600 rotação por minuto. Então vamos lá. Aí, vamos contando aí, ó, 12 Hz. Quando chegar em 60, ele chega a 3600 rotação por minuto. Ele não pode passar de 60 porque ele já tá, os parâmetros já tá regulado para ele. Ó, então daqui não passa, ó. Então ele atingiu 3060 rotação por minuto. Vou nos cálculos lá que a gente viu. É bacana os cálculos lá que a gente fez. Então tá aí, ó, inversor de frequência. Eu vou desligar, ele vai desacelerar, mas ele não vai desligar o motor bruscamente, ó. Presta atenção, ó. Ele tá desacelerando, ó. Ó, 2700, 2500, ele não para bruscamente. Ele para suave e desliga suave, olha ali, ó. Ele ainda não desligou, ele tá desligando ao pouco, ó. Bom, agora ele freou, ó. Ele vai ficar pelo um tempo aí de 10 segundos freado. Pronto, aí, ó. Parou. Aí o motor tá parado. Então, pessoal, como é que eu fiz esses parâmetros aqui? Aqui nós temos inversor de frequência da VEG. E aqui nós temos parâmetros. Fala em VEG, a VEG vai ter que me pagar esse projeto aqui caro. Primeiro que eu estou apresentando esse projeto aqui para o mundo inteiro. E é com seu produto. E está funcionando. Então como é que eu estou logo avisando. E, ó, como é que eu faço esses parâmetros aqui, ó? Eu clico, dou um duplo clique, tá aqui os parâmetros. Nós temos a frequência aqui, ó, do máximo, que é 60 Hz. Ela pode começar do 0 até atingir 60 Hz, daqui não passa. Que se você não pode trabalhar com frequência maior, pode danificar o bobeador, o motor. Então aqui nós temos a velocidade de rampa, de aceleração e desaceleração. Bacana isso aqui, ó. Isso aqui quando ele com ele vai acelerando. Você coloca a primeira marcha no carro, a segunda marcha, a terceira, a quarta e a quinta. Então aqui nós temos, ele parte com 10, aí com o tempo 25 até atingir 60 Hz. Aí ele atingiu a velocidade mais de 3600 segundos através da frequência. Ele não está alterando a polaridade do motor, e sim a frequência do motor na partida. Quando ele é desligado, ele vai desacelerando, ó, bacana, ó, 60, 25 e 10 até ele parar. Aqui está o tempo de frenagem. Eu posso alterar esse tempo aqui que eu quiser. Botei 2 segundos, eu posso botar 5 segundos a frenagem dele, ó. Aqui, ó, nessa caixazinha aqui, ó, que é o tempo de frenagem. Aqui é o tempo de aceleração e desaceleração. Então, acelerando é de cima para baixo, que ele parte em rampa. E desacelerando é de baixo para cima, 60, 25, 10. Bacana. Tá aqui os parâmetros de regulação, de rampa, de aceleração e desaceleração. Então tá aqui os parâmetros de regulação. Aqui a velocidade eu botei 3000, não tem problema. Aqui nós temos a entrada digital, que é 2 fios, tá aqui os 2 fios, ó. Mas o motor, o inversor, a saída é 3 fios, é 220 volts trifásico. Então tá aqui todos os parâmetros, é um controlador variador de velocidade, que nós estamos variando aqui de acordo com a frequência. Então ok. Então é o seguinte, eu quero que esse motor funcione a 1800 rotação por minuto.
Qual é a frequência que eu devo utilizar? Se o motor já vem de fábrica de 60 Hz, com a frequência de 60 Hz ele funciona a... Eu vou diminuir aqui. Esse motor aqui, ele veio de fábrica. Esse aqui, ele veio de uma frequência de 60 Hz com 2 polos. Então a rotação máxima dele é 3.060 rotação por minuto. Mas eu quero que ele funcione só 1.800 rotação por minuto. O que eu devo fazer? Eu tenho que ir lá nos parâmetros de regulação do inversor para mudar para essa velocidade. Então eu vou ligar, eu vou executar o programa. Então executei o programa, vou fechar o disjuntor. Eu vou diminuir mais isso aqui, ó, pra gente ver o desenho todo. Senão a gente não vai dar para ver esse desenho aqui todo. Então dá para ver agora. Então eu vou fechar o disjuntor do comando energia solar. Vou fechar o disjuntor do comando concessionária. Vou colocar o botão automático na posição automática. Já está energizado. O monitor está dizendo que tem energia no sistema de energia solar. Esse aqui é um monitor, ele é falta de fase. E temos o programador horário. Então já entrou, ó. Então nós temos sol ainda, então tem energia solar. E mesmo se não tivesse sol, tem as bancas de bateria. Então eu fecho aqui, vou energizar. Está energizado o inversor. Então é o seguinte, eu quero que esse motor funcione só 1.800 rotação por minuto. Então, ó, pessoal, muito importante, presta atenção para isso aqui, ó. Tá aqui a fórmula matemática do inversor. Se eu alterar essa frequência aqui com 60 Hz, ele funciona com 3.600. Isso aí eu já mostrei lá, já funcionou. Então eu vou colocar 30 Hz aqui. Se eu multiplicar 120 graus elétricos vezes 30 Hz dividido por 2 polos, claro que vai dar quanto? 1.800 rotação por minuto. E vou mostrar lá, provar para vocês lá que que com 30 Hz ele vai funcionar com 1.800 rotação por minuto. Vamos lá? Então vamos fazer aqui os parâmetros. Vamos parametrizar. Então eu dou um duplo clique aqui em cima dessa caixa. Tá aqui, apareceu, eu vou botar 30 Hz. 30 Hz aqui, ó, nessa caixinha, ó. Tá aí, 30 Hz. Agora vamos ligar o motor para ver se vai dar 1.800 rotação aqui. Eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou para vocês verem como vai dar 1.800, igual os cálculos que a gente fez lá, matemática. Então eu vou pressionar o botão. Preste atenção para cá, para as leituras. Então eu vou pressionar o botão. Pressionei, vê aí, ó. Tá parametrizado para 30 Hz. Ele vai chegar a 1.800 rotação. De 1.800 não passa. Eu tô pressionando o botão, ó. De 1.800 não passa. Tá lá os cálculos que a gente fez em matemática. Bacana, né, pessoal? Bacana esse sistema aqui. Bacana. O inversor de frequência, ele revolucionou a indústria. Sensacional. É um equipamento eletrônico de ponta, de primeiro mundo. Ele é econômico, ele economiza energia. O inversor de frequência, ele deve ser utilizado em energia solar, principalmente para acionar motores. Olha ele parando o motor, ó. Ele está desacelerando o motor. Aí ele frenou. Ele vai dar um tempo aqui, 10 segundos com o motor frenado. Aí depois que desliga ele, ainda nem está frenado, ó. Aqui, ó, frenagem. Ele vai já ficar branco aqui. Bacana. Tá aí, parado. Então, pessoal, vamos ver como é que funciona isso aqui. Eu vou minimizar mais aqui um pouco. Esse aqui é um dos sistemas que mais a Alemanha usa, Estados Unidos e Japão. Isso aqui é pouco usado no Brasil. Eu não sei nem se isso aqui usa no Brasil. Então, pessoal, vou testar mais uma vez para vocês verem. Então, aqui nós temos, eu vou desligar aqui. Desliguei. Então aqui nós temos um sistema de comutação automática de redes, 2 entradas para uma saída. Então nós temos 2 entradas para uma única saída. Estamos rede pública e nós temos gerador solar. Nós temos concessionária, rede pública e gerador. Esse sistema aqui ele vai funcionar das 8 horas da manhã às 16 horas. Nós temos aqui o programador horário, que vai fazer essa programação. Ele liga às 8 horas a eletrobomba através do inversor energia solar
desliga às 16 horas. 16 horas ele abre aqui. Automaticamente, quando ele abre aqui, aí vai entrar a concessionária. A concessionária de energia, certo? Muito bacana esse sistema aqui. Então, eu vou testar aqui para vocês ver. Os disjuntores já estão na posição ligado. Eu vou desligar aqui, ó. Tá tudo aberto. Então, como é que a gente testa isso aqui? Então, fecha aqui, ó. Executa o programa. Fecha o disjuntor comando energia solar. Fecha o disjuntor comando concessionária. Coloco os chave seletora na posição automática. Posso colocar a energia solar e posso colocar a concessionária. Tá aí, ó. Correto? Então, a concessionária tá funcionando, ó. O inversor tá energizado, mas eu não liguei a bomba, ó. Então automaticamente vai ser transferido para a energia solar, ó. Porque já tem sol, ele vai transferir para a energia solar. Tá na concessionária, agora vai transferir para energia solar. Certo? A posição aqui tem que estar na posição automática. Tá na concessionária, ó, à direita. Vai ser transferido para a energia solar automática. Aguarde aí, ó. Transferiu, ó. Agora tá a energia solar. Certo? Tá a energia solar. Então, às 16 horas vai sair a energia solar. O que eu devo fazer? Eu vou simular. Vou abrir e vai entrar a concessionária. Quando eu simular aqui, o programador, que é esse aqui, ele vai abrir aqui, ó. Vai tirar a energia solar. Quando ele abre aqui, ele vai fechar aqui, é claro. Eu vou tirar o sistema de energia solar e vai entrar automaticamente a rede pública. Então eu vou simular aqui, eu vou abrir e automaticamente em 1 segundo entra a concessionária. Ó, presta atenção. Já entrou a concessionária, correto? Bacana esse sistema aqui, bacana mesmo. Então pessoal, vocês viram aí como é que funciona o inversor de frequência, certo? Então nós temos aqui o conceito de inversor de frequência. O inversor de frequência pode ser considerado como uma fonte de tensão alternada de frequência variável, foi o que vocês viram aqui. Então aqui nós tivemos a frequência aqui, certo? A proporção que você vai aumentando a frequência, ele vai aumentando a rotação por minuto. A proporção que você vai diminuindo a frequência, vai diminuir a rotação por minuto. Agora, essa eletrobomba ela vai funcionar com uma frequência de 60 Hz, certo? Já parametrizado aqui aqui você já tem que no inversor deixar 60 Hz. Então eu vou deixar 60 Hz aqui, ó. Então vamos parametrizar o inversor. Então vai com 60 Hz. Pronto. Essa eletrobomba vai funcionar com 60 Hz. Tá aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui mais na frente aqui para vocês aqui. Então tá aqui, ó. Tá aqui, então esse motor vai funcionar com 60 Hz. Por quê? Porque ele veio de fábrica para funcionar com 3.600 rotação por minuto. Então o que é que o inversor vai fazer? Qual é a finalidade desse inversor aqui? É que quando eu ligar a bomba, ela não parte bruscamente com uma rotação de 3.600 rotação por minuto, mas sim, ele vai baixar com baixa velocidade, vai acelerando até atingir 3.600 rotação por minuto, porque isso é bom para o sistema de energia solar. Isso é bom para economizar energia. Quer dizer, o motor parte suave e desliga suave, ok? Então vamos fazer um teste. Ele vai chegar a 3.600 rotação por minuto. Olha ali para a caixinha lá, ó. De 3.600 ele não passa. Olha lá, ó. 3.600. Pronto, chegou 3.600 rotação por minuto. Ok? Então, pessoal, se vocês precisarem desse projeto aqui, eu posso encaminhar para vocês via e-mail, em arquivo PDF ou DWG, certo? Por aqui eu estou encerrando mais essa aula. Obrigado pela participação de vocês. Comente aí, dê um gostei. Muito obrigado e até a próxima aula.